aqui dicotiledôneas, algumas delas, não todas, porque eu tenho dicotiledôneas que são a vida inteira não lenhosas, como a soja. Soja forma madeira em alguma etapa da vida dela? Não. Desde que tu tente manter ela lá, ela não vai desenvolver lenha. Então, desses dois exemplos que eu tenho aqui embaixo, que eu encontro de caules em dicotiledôneas, há a possibilidade, dependendo da espécie, de eu dar início a um segundo processo de crescimento, que é o que a gente chama de crescimento secundário. Né? Então, tá um pouco mais fácil do lado da cara, mas acho que dá. Tá? Então vamos rodar aqui, ó. Crescimento secundário. Tá? O que acontece? Partindo desse exemplo aqui, para iniciar o nosso crescimento secundário, eu tenho epiderme, eu tenho o que a gente chama de xilema primário, e eu tenho floema primário. Certo? Tá mais ou menos parecido. Eu fiz qualquer um desses dois aqui poderia dar origem para cá. Vocês conseguem imaginar qualquer um dos dois iniciando esse processo. Porque ocorre a partir desses dois exemplos, aí ocorre o mesmo processo. Tá? Muito bem. No meu sistema fundamental, onde eu tenho parênquima, colênquima e esclerênquima, que são células de preenchimento, eu tenho também algumas células que não se diferenciaram. Como é que é mesmo o nome das células que não se diferenciaram? Meristema, em automático. Não pode pensar, em automático. Eu tenho meristema. E essas células de meristema, elas vão formar uma camadinha separando o xilema e o floema entre os dois tecidos vasculares. Tá? Como é que eu chamo essa estrutura de células meristemáticas que eu encontro entre o xilema e o floema? Vou chamar de câmbio vascular. Câmbio vascular é o nome dessa camada de células. Qual é o tipo de célula que forma o câmbio vascular? Meristema, tem que vir automático. Meristema. O que aqui já teve? Oi. Essa parte em verde, no caso, ela vai estar entre as bolinhas azul? E entre o azul e o vermelho. Separando o xilema do floema. Xilema está em vermelho e floema está em azul. Separando os dois. Tá? Lembram qual é a característica do xilema? Além de ele ser indiferenciado, qual é a outra característica? Perdão, do meristema? Além de ser indiferenciado, qual é a outra característica dele? Que ele faz o quê? Grande capacidade de multiplicação. Isso? Olha só, ele vai se multiplicar entre o xilema e o floema primário. Então, o que acontece? Ele vai se multiplicando e conforme ele vai se multiplicando, essas células vão se diferenciando. Diferenciando em quê? Em mais xilema e mais floema. Ou seja, nesta camada verde do câmbio vascular, vai ter produção de xilema para o seu interior e floema para o seu exterior. Xilema para dentro, floema para fora.
Vamos desenhar uma próxima etapa para vocês enxergarem um pouquinho melhor isso. Tá? Então eu vou ter o caule aqui. E agora eu vou ter o câmbio vascular, aqui em verde é o mesmo câmbio vascular. E ele está produzindo mais xilema para o seu interior. E floema para a sua parte externa. Quantas bolinhas tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Então o xilema é floema. Aqui tem uma pegadinha. Porque vocês têm que imaginar isso como um processo dinâmico. E só no desenho não é tão simples de imaginar. Então, pense comigo. Se o câmbio vascular tem esse tamanho, o que acontece quando ele gera mais xilema para o seu interior? Ele tem como entupir de células onde já está cheio de células? Ele tem como botar mais células para dentro, quando já está tudo cheio? Mas ele faz, ele produz mais células. Então o que acontece? Ele próprio aumenta de tamanho e se afasta do centro do caule. Entenderam isso? Ele produziu mais células para o seu interior. Então ele próprio se afasta do centro do caule. Passa mais uma estação de crescimento, ele produz mais células de xilema, o câmbio se afasta do centro. Produz mais células de xilema, ele se afasta do centro de novo. Imaginaram isso acontecendo? Se eu repetir isso por alguns anos, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar isso aqui. Câmbio vascular. Sim? Conseguiram agora imaginar o que vai acontecendo? Ele vai produzindo uma grande quantidade de xilema e ele vai se afastando do centro e afastando as outras estruturas do centro também. O que eu estou acumulando ano após ano nesse caule durante o crescimento secundário dele? Xilema. Agora, não é mais aquele mesmo xilema que vocês estavam falando antes, porque é um xilema que está ocorrendo dentro do crescimento secundário. Então eu vou chamar ele de xilema secundário. Qual que é a diferença do xilema secundário para o xilema primário? Que o xilema secundário é produzido pela ação do câmbio vascular. Sim? Tá. Pensando em uma planta lenhosa, as árvores não vão crescendo ano após ano e aumentando de diâmetro o seu caule? O que elas estão acumulando de ano após ano? O que vai aumentando a quantidade no interior do tronco de uma árvore? Na prática, lá fora, vocês nunca ouviram falar de xilema. Certo? Nem toda árvore tem, certo? Mas o que todas elas acumulam de um ano para o outro e vão aumentando a quantidade? Sim. Madeira. Xilema secundário é igual a madeira. É igual a lenho. Lenho, madeira. Xilema secundário. Pega a outra parada e depois fica na outra aula. Ah, é madeira do mesmo jeito, só é uma madeira não funcional. Tá?
Muito bem. Então veja o que? Aqui, ó, eu tenho até aqui caules em crescimento primário. Para cá eu tenho crescimento secundário. Plantas, caules em crescimento primário, a gente diz que são não lenhosos. Caules com crescimento secundário, vou dizer que são lenhosos. Lenhosos por quê? Porque estão produzindo madeira. Lenho, xilema secundário por ação cambial, câmbio vascular. Tá? Muito bem. Aí eu falei, mostrei para vocês as configurações do caule primário e como que ocorre o crescimento secundário em caules lenhosos. O que eu ainda não falei para vocês? Como é que se organiza o corte de uma raiz, por exemplo. A raiz vai ter uma configuração um pouquinho diferente, não muito. Mas é aqui ou lá nas costas? Aí, ó. É aqui ou lá nas costas? Então, isso aqui seria o corte de uma raiz. Estão vendo as cores que eu coloquei? Não são as mesmas cores? Acho que eu sei. Então, vocês conseguem me dizer quais são os tecidos que formam uma raiz? Por exemplo, aqui em preto, o que eu tenho? O que é em preto? Que reveste a raiz? Epiderme. O que eu tenho em vermelho? Agora que eu tô entendendo. Mas tão fácil que é só saber distinguir a cor, né? De repente tem alguém que é daltônico. E azul, né? Poema. Eu só entendi o É, nome. o que vai de uma coisa nem outra, o que é? Preenchimento. Pode ser Poema nem parênquima, colênquima ou esclerênquima. Ok? Beleza? Depois eu vou Agora deixa eu mostrar um outro aqui para vocês. Aí tem uns que são criativos e enxergam o disco voador. E tem outros que são um pouquinho mais criativos e enxergam o símbolo da Pepsi. Tudo isso eu já escutei em aula. E eu expliquei Mas- como uma tartaruga. Que corte é esse que eu tenho aqui? Que corte é esse? Eu fiz? Não ainda, nem assim. Uma folha, certo? Eu corto uma folha. Quais são os tecidos que eu vou enxergar aqui, ó, de maneira bem rápida e que vocês já sabem? Em preto, epiderme. Em vermelho, edema. Em azul, o resto é parênquima, colênquima, esclera. Tá? Preenchimento. Aqui também, ó, alguns às vezes ficam em dúvida por que a raiz, o xilema forma como se fosse uma cruz e não é circular como no caule.
Por que não é circular? Pelo seguinte, qual é a função da raiz mesmo?